Shabbat e Shalom para todos. Amém, meus queridos? Hoje é Shabbat e Shalom, hoje é festa. Hoje é dia de nós celebrar o sábado. Amém, meus queridos? Falando mais uma vez, né? O sábado é lei universal. Amém, meus queridos? Nós celebramos com alegria. Às vezes muitos questionam aí, né? Mas Oswaldo, meu pastor falou que isso é coisa passada, isso é coisa do Antigo Testamento, né? Isso é coisa de judeu. Cuidado, meus queridos. Eu não estou preocupado para copiar o que teu pastor falou, não. Amém? Eu estou aqui para obedecer a Deus, não é a pastor, não. Amém? Obedeça o seu pastor, sim. Se ele estiver falando, pregando o evangelho do Messias, amém. Mas se ele não quiser conexão com o evangelho de Yeshua, Jesus, saia de perto dele. Fica o recado aí. Amém, meus queridos? Então, meus queridos, estudando um pouquinho a palavra de Deus hoje, graças a Deus, né? Cada dia que nós estudamos, nós aprendemos. Amém? Então, todos os dias que nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos aprendendo. E o mais importante é quando nós aprendemos e nós praticamos, meus queridos. Nós não estamos aqui para falar da palavra de Deus, para levar curtida, para ser importante, não. Porque toda honra e toda glória é para Deus. Não é para nós, não é para pastor, não é para diácono, não é para presbítero. Não, é para Ele. Ele é o merecedor de toda honra e toda glória. Não nós estamos falhos. Nós somos pecador. Amém, meus queridos? Então, meus queridos, eu vou falar rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, né? Estudar um pouquinho a palavra de Deus hoje no livro de Provérbios vai nos orientar a respeito da inveja. Meus queridos, a inveja é um mal terrível. Tem pessoas, meus queridos, que é tão invejoso que ela passa energia negativa para nós. E a palavra diz que nós temos que desapartar desse povo, nós temos que sair de perto deles. Amém, meus queridos? A inveja é uma doença terrível. E essas pessoas doentes, essas pessoas invejosas, ela passa essas energias para nós. Então nós temos que ter sabedoria. E essa sabedoria quem dá é Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus. Amém? Então estuda as suas Bíblias aí no livro de Provérbio, meus queridos. Estude sua Bíblia aí no livro de Provérbio, capítulo 14, né? Deixa eu olhar aqui direitinho, meus queridos. Se está correto, capítulo 14, verso 30. Amém? A palavra diz: a mente tranquila dá saúde ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja, meus queridos, o rei Salomão escreveu dizendo que a inveja apodrece os ossos. Pessoas invejosas, ela vive apodrecida e tentando apodrecer aquelas pessoas que estão ao redor dela. Saia de perto dela. Pessoas invejosas não têm nada de bom para nos dar. Amém, meus queridos? Então, quando nós estudamos mais Provérbio 23, né? 23:6, o rei Salomão também nos orientou a respeito da inveja. Ele diz mais: não coma a refeição do avarento, nem deseje suas iguarias, porque ele é como alguém que faz as contas, coma, beba, ele diz, mas não fala com sinceridade. Amém, meus queridos? Você vai na casa do invejoso, ele diz, coma, beba, mas depois ele não diz com sinceridade, depois ele vai fazer as contas de tudo. Né, meus queridos? O invejoso, ele é treva. E nós, como somos luz, nós temos que estar longe desse povo. Longe desse povo, longe dessas iguarias desse povo. Amém, meus queridos? Cuidado com quem você recebe na sua casa.
O invejoso, meus queridos, se ele bater na sua porta ou no seu portão, abre só a porta, pergunta o que ele quer e depois dispensa ele. E não vai na casa dele, não. Dá um bom dia para ele, uma boa tarde, se for à tarde, boa noite, e tá bom demais. E mais para dizer, mais é para você. Não fala muito da tua vida, não. Amém? Não fala muito da tua vida, não. Te cuida de guardar segredo. Amém, meus queridos? E encerrando, meus queridos, Salomão de novo, viu? Provérbio 27, 4. Meus queridos. A palavra hoje é para você tomar cuidado. Tomar cuidado com o invejoso. Provérbio 27, 4. Nos confirma dizendo: a fúria é cruel e a ira é destruidora, mas quem pode suportar a inveja? Meus queridos, quem pode suportar a inveja? Para você suportar a inveja, meus queridos, você tem que sair de perto do invejoso. E se você tem inveja, se você é um invejoso, cuidado, né? Cuidado, cuida em te alinhar com Deus. Trabalha, que Deus ama o trabalho, Deus ama o homem que trabalha. Que a palavra lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, se não foge da memória, 3, nos confirma dizendo que o homem que não trabalha não deve comer. Por isso que nós não podemos ter pena de vagabundo. A pessoa está doente, pede uma ajuda a nós, se nós puder ajudar, a palavra de Deus diz que nós temos que dar. Mas vagabundo não, meus queridos. Porque, para dizer mais para você ficar, para você entender melhor, quando Deus criou, na criação de Deus, quando ele foi criar Adão, a palavra nos confirma dizendo que Deus, primeiro ele criou um jardim para colocar Adão no jardim. Para Adão cuidar do jardim e plantar. Amém, meus queridos? Então o trabalho, dizendo para você, o trabalho é lei de Deus. Amém? O trabalho é lei de Deus. Aí é muito assustador quando muitos pastores aí não querem trabalhar. Isso é muito assustador, meus queridos, quando muitos pastores não querem trabalhar. Não, eu vivo da palavra, eu vivo da igreja. Porque é muito bom, meus queridos, o cara viver em apartamento com ar-condicionado. É muito bom quando o cara sai no seu carro no ar-condicionado e quando ele vai lá para a empresa dele, que ele diz de igreja, que às vezes é mais empresa do que igreja, lá também tem o ar-condicionado. Mas dizendo para você, muitos pastores aí, não estou dizendo